A última aula do semestre letivo da disciplina de anatomia bucomaxilofacial da Faculdade Paulo Picanso, cujo coordenador sou eu, o professor Dr. Radamés Bezerra Mello, que sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mestre em cirurgia e doutor em cirurgia. Essa última aula é intitulada Anatomia Topográfica das Anestesias. Para falar de anatomia topográfica das anestesias, ou seja, falar do ponto de vista anatômico das anestesias, que é uma aula de finalização, uma aula que exige uma certa maturidade de conhecimentos do aluno, a primeira coisa que eu preciso falar é sobre anestesia. Definir primeiro a anestesia, tendo em vista que são alunos do segundo semestre, e esses alunos não estão preparados ainda para saber a definição do que é anestesia. Anestesia é o estado caracterizado pela perda dos sentidos ou sensações por depressão da função nervosa, geralmente resultante de uma ação farmacológica. E eu atento para essa definição, e gosto muito dela, e eu atento para a palavra geralmente. A palavra geralmente é uma palavra importante nessa definição, porque ele deixa claro que não é somente vinculado à ação farmacológica. Ou seja, eu posso ter um exemplo clássico, um trauma numa região, e esse trauma na região causar um dano ao nervo, e esse dano ao nervo causar uma sensação de anestesia, sensação de dormência. Ou eu posso simplesmente fazer aquela anestesia por temperatura, simplesmente pegar um gelo e esfregar um gelo numa parte do seu corpo. Vai deixar aquela parte do corpo dormente. Aquilo ali também é uma sensação de anestesia. Anestesia por frio. Então, essa possibilidade existe. Então, essa definição clássica de anestesia, atento para essa palavra geralmente, que é uma palavra interessante que está nessa definição. Então, nós temos alguns tipos de anestesia. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o tipo de anestesia que eu vou pegar todo um ramo nervoso e eu vou chamar ela de troncular. Se ela pegar todo o ramo, todo o tronco nervoso, o tronco nervoso, ela vai ser chamada de troncular. Se eu pegar somente uma região de um grande nervo, eu vou chamá-la de regional. Aí eu atento para dizer que a anestesia que nós damos, muitas vezes o dentista dá na região do alveolar inferior, próximo do forame mandibular, ela é uma anestesia regional. Para ela ser troncular, eu precisaria pegar mais em cima, mais acima do grande nervo mandibular. Então, nós damos geralmente regional do alveolar inferior. E a última é a infiltrativa, que é a terminal infiltrativa. É quando eu vou jogar o anestésico próximo da raiz do dente, ou seja, próximo do forame do dente, onde está penetrando o nervo, e esse nervo que está penetrando vai ser desensibilizado. E eu vou causar anestesia somente neste dente específico. Então essa é a técnica terminal infiltrativa, que ela é a mais comumente utilizada porque ela vai ter capacidade de ser realizada em quase todos os dentes, exceto em dentes molares inferiores, ou seja, não vai ter capacidade de anestesia em dentes molares inferiores, nem primeiro molar inferior, nem segundo molar inferior, nem terceiro molar inferior, nem vai conseguir fazer essa técnica no terceiro molar superior. Não é também interessante para o terceiro molar superior. Mas os demais dentes, ela é uma boa técnica para anestesia. Claro, salvo a exceção se o dente estiver infeccionado. Dentes infeccionados, na região onde está a infecção, não vai ter uma boa aceitação para anestesia. Porque o pH dessa região vai estar um pH ácido, já adiantando matéria para vocês, do semestre à frente. O pH vai estar ácido e não vai permitir que o anestésico faça o efeito da maneira correta. Ou seja, acontece uma desassociação do anestésico antes da penetração da célula, na célula nervosa. Ou seja, não vai ter o grande efeito que deveria ter. Aqui o nervo maxilar é o nervo V2 do trigêmeo, que é o nervo que vai fazer a inervação da arcada superior. E nós precisamos ter uma noção dele, anatômica, para fazer suas anestesias. Então, o nervo maxilar possui vários ramos e ramos interessantes para nossa anestesia, nossa prática clínica. São eles: o nervo infraorbitário, o nervo alveolar superior posterior, nervo alveolar superior médio, nervo alveolar superior anterior, nervo nasopalatino e nervo palatino maior e palatino maior. Então, temos esses nervos, palatino maior e palatino menor, nasopalatino, alveolar superior anterior,
nervo alveolar superior médio, nervo alveolar superior posterior, nervo infraorbitário. Todos esses nervos são nervos conhecidos de vocês, que a gente já teve aula sobre inervação, e que são importantes para a prática clínica ou cirúrgica do cirurgião dentista no seu consultório, quando ele vai proferir ou quando ele vai realizar as técnicas anestésicas. Sempre que ele vai fazer uma técnica anestésica, a gente vai utilizar muitas vezes a região de fundo de sulco ou fundo de saco, que é essa região onde a agulha está penetrando. Geralmente a gente não vai exatamente no ápice do fundo de saco, a gente vai um pouco lateral a ele, justamente para evitar que encoste rapidamente no osso maxilar ou no osso mandibular e acabe não chegando onde eu gostaria. Então vai um pouco lateral. Nessa foto até um pouco lateral demais, na minha opinião, mas é uma foto que é para deixar claro que não deve se entrar muito justaposto a região óssea, muito justaposto essa região mais próxima, que senão eu vou acabar batendo em osso antes de chegar no ápice do dente, que não é interessante. Nervo alveolar superior posterior, quando eu faço anestesia deste nervo, eu estou anestesiando quem? A polpa dos molares superiores, o periodonto dos molares superiores, com exceção da raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, que é algo que eu já tinha mostrado para vocês, ó. Essa raiz aqui, a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, ela não faz a inervação, ela não é inervada pelo nervo alveolar superior posterior. Ela vai ser inervada pelo nervo alveolar superior médio. E esse nervo alveolar superior posterior, ele também faz a inervação da gengiva vestibular dos molares superiores e do seio maxilar. Então, como é que eu tenho que fazer a anestesia do nervo alveolar superior posterior? Que é um nervo importantíssimo para fazer anestesia na hora que eu estou fazendo a cirurgia de um terceiro molar, por exemplo. Um terceiro molar superior. O ponto de punção, ou seja, onde a agulha vai penetrar no tecido, é na altura do fundo de saco, acima do segundo molar superior. Ou seja, se esse paciente aqui que a gente está olhando não fosse uma caveira, fosse um paciente, a agulha estaria penetrando na gengiva acima, ou no fundo de saco, que é a parte da gengiva, ali a gengiva de tecido mole, gengiva frouxa, acima do segundo molar. E a estratigrafia, quais eram os tecidos que ela precisa atravessar? Estratigrafia é isso, tecidos que seriam atravessados, nesse caso. Mucosa e submucosa. E o ponto de reparo, até onde ela tem que ir essa minha agulha? Tem que ir até a tuberosidade da maxila. Porque é na região da tuberosidade da maxila, do túber da maxila, que vai penetrar-se o nervo alveolar superior posterior. Olha a quantidade de informações que eu acabei de dar nesse slide, do ponto de vista anatômico, e que você só consegue entender porque você chegou na última aula de anatomia. Falei de túber, falei de mucosa e submucosa, falei de segundo molar, falei de fundo de saco, falei da região da maxila posterior da maxila. Então, é uma quantidade de informações anatômicas que você precisava ter um grau de amadurecimento, um grau de conhecimento anatômico construído ao longo do semestre para chegar aqui e conseguir entender do ponto de vista científico. Então, é até interessante a gente fazer essa análise de como vocês já evoluíram do ponto de vista anatômico com a dificuldade ou facilidade de escutar essa aula. Então, olha aqui os dentes anestesiados. Deixo claro que, desculpem, o primeiro molar superior não está completamente anestesiado nessa técnica. Por quê? Porque a raiz mesiovestibular desse dente não está anestesiada. Tá? Então essas duas gravuras aí não estão completamente corretas. Nervo alveolar superior médio. Ele vai inervar a polpa dos premolares superiores, o periodonto dos premolares superiores, a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, que eu já tinha falado no slide anterior, e a gengiva vestibular dos premolares superiores. E o seio maxilar também, a parte do seio maxilar que está relacionada com os premolares. Como é que é feita a anestesia desse nervo? Para anestesiar esse grande grupo esse grande grupo anatômico. Ponto de punção na prega mucovestibular, que é essa prega aqui, ó, que existe mais ou menos na altura do primeiro molar superior. Entre o primeiro pré-molar superior e o segundo pré-molar superior, tá? Que do slide tá falando acima do segundo pré-molar superior, mas pode ser, às vezes ela aparece entre o pré ou um pouco perto do primeiro. É na região entre os pré-molares, ela é comumente acontecida.
É a estratigrafia, vou atravessar mucosa, submucosa e o ponto de reparo, osso maxilar. Ou seja, vai bater no osso maxilar acima da raiz do segundo premolar. Então vai bater nesse osso acima da raiz do segundo premolar, até porque essa maxila faz essa curva, né? Então você vai ter esse choque. Bateu, recua a agulha um pouquinho e você vai depositar o anestésico. Recua a agulha se você quiser fazer uma anestesia do tipo supraperiosteal. Se eu quero fazer infraperiosteal, eu vou encostar no osso e vou continuar depositando. Vou já falar pra você a diferença dessas duas. Tô só adiantando um slide mais à frente. A gente vai conversar sobre isso. Nervo alveolar superior anterior. Vai inervar quem? Vai inervar a polpa dos incisivos, central e lateral, e os caninos superiores. E vai inervar também o periodonto desses dentes. E o osso alveolar dessa região. Da região anterior da maxila. Pessoal, um adendo, uma informação. Isso eu tô falando para um lado. O outro lado acontece rigorosamente do mesmo jeito. Então, a inervação de um lado é rigorosamente igual à inervação do outro lado. A gente já conversou sobre isso na hora que tava falando de nervos. Nervos da face, numa aula anterior. Eu não preciso nem dizer que essa é a anestesia que mais dói. Desculpem. Essa região mais central da maxila é a região que realmente causa mais dor na hora da anestesia. Eu costumo dizer que nenhuma região, o fato de você infiltrar a agulha causa dor no paciente, exceto essa região. O que causa dor nos pacientes, pessoal, geralmente é a velocidade do líquido, é o líquido difundindo nos tecidos, é o líquido espalhando no tecido, causando a dilaceração, o espalhamento, o empurrando os tecidos. Isso causa dor. O tecido é muito viscoso, o líquido é muito viscoso e vai empurrando os tecidos e causa muita dor. Quando você aperta muito rápido, causa mais dor no paciente. Então, deposição do anestésico de modo lento causa menos dor. Mas nessa região, como ela é uma região muito inervada, essa região central da maxila, causa realmente muita dor. O fato somente da punção já causa dor. É a única região, mais uma vez repetindo, que causa dor a punção, na minha opinião. Real, oficial, causa dor para o paciente. Então, ponto de punção, fundo de saco na altura do incisivo lateral superior ou do canino superior. Eu prefiro fazer no canino superior. Quando eu vou mais próximo do canino, eu causo um pouco menos de dor no paciente. Estratigrafia, mucosa, submucosa e vai atravessar também um músculo, o músculo elevador do lábio superior. Ponto de reparo, osso maxilar acima da raiz do incisivo lateral. Então, ou do incisivo central. Incisivo lateral ou do canino. Então, esse vai ser o ponto de reparo, onde a minha agulha vai penetrar. Na foto aqui tá em cima, acima do incisivo lateral. Então, essa penetração da agulha indo acima do incisivo lateral até chegar na raiz, é onde eu vou depositar o anestésico. Cada vez, como é que eu vou saber onde é a raiz? Como é que eu sei, tenho noção disso? Pessoal, é mais ou menos fácil. A raiz, ela tem geralmente o ápice dela, o tamanho da raiz é geralmente 2 vezes o tamanho da coroa, aproximadamente. Então eu imagino o tamanho da coroa do meu dente, que eu tô vendo ali, tô visualizando a coroa do dente, e eu vou penetrar minha agulha de modo que eu vou chegar mais ou menos 2 vezes na distância dessa coroa. Então eu tenho que ter uma noção de distâncias, uma noção de tamanho de agulha na hora que eu tô penetrando, para ter uma noção até onde vai chegar a minha agulha. Não se preocupe, isso é uma coisa que vocês vão adquirir com o tempo e com a experiência na hora de anestesiar os pacientes. Não tem profissional que use mais a técnica anestésica que nós, cirurgiões dentistas. Nós realmente somos os que mais utilizamos técnica anestésica local nos nossos pacientes. Bloqueio do nervo infraorbitário. Radamés, eu lembro que você deu a aula e na aula você falou que o nervo infraorbitário ele não fazia inervação dental, ele fazia inervação só de tecido mole. Ou seja, da pálpebra inferior, da asa do nariz, o lábio superior e da gengiva vestibular anterosuperior em alguns casos. Então, para que eu vou precisar anestesiar isso? Porque algumas vezes você vai precisar anestesiar o lábio. O paciente pode ter tido uma queda, ter tido uma laceração de lábio. E você precisar suturar. Essa possibilidade existe. Você dá alçado o cirurgião dentista sutura em lábio. Ou o paciente tem uma lesão, uma mucocélia, um fibroma no lábio superior e você vai tirar, faz a cirurgia, você pode precisar fazer o bloqueio do nervo infraorbitário. E ainda tem mais, o nervo infraorbitário, eu conversei com vocês, a gente conversou, e ele advém no nervo maxilar, e quando ele está dentro do canal infraorbitário, ele lança 2 ramos. Ele lança o ramo alveolar superior médio e alveolar superior anterior, dentro do canal mandibular, dentro do canal infraorbitário. Então, dentro do canal infraorbitário, ele vai lançar 2 ramos. Nervo alveolar superior médio e alveolar superior anterior. Então, se eu anestesiar ele, jogar anestésico no meu forame
e pressionar isso com o dedo, fizer pressão digital, eu vou jogar anestésico para dentro do canal infraorbital. E naturalmente vou anestesiar o alveolar superior anterior e o alveolar superior médio. Então é interessante essa anestesia para anestesiar distâncias. Exemplo, vamos supor que eu tenho um dente premolar aqui extremamente infeccionado. Ou seja, não posso anestesiar na região aqui, porque não vai pegar anestesia, não vai dar certo. Então eu vou jogar anestésico próximo do forame infraorbital, vou fazer a compressão. Essa compressão vai fazer na base a desassociação e a dessensibilização do nervo alveolar superior médio, e assim o meu premolar vai ficar anestesiado para que eu possa fazer a cirurgia. Ou seja, anestesiei à distância. Rolou uma anestesia à distância para que eu possa fazer a cirurgia. Então, bloqueio do nervo infraorbital. O bloqueio do nervo infraorbital é fácil. Geralmente eu tenho que vir observa a região dos premolares, geralmente posterior do segundo premolar, ou na região entre os premolares. Vou um pouco mais distante do osso e tento penetrar minha agulha indo no sentido para o forame infraorbital. O forame infraorbital é fácil você encontrar na palpação, mas é mais fácil ainda se você souber que ele está obedecendo a linha pupilar. Se o paciente estiver olhando reto, olhando para o horizonte, ele fica na linha pupilar. Então, na linha pupilar eu tenho um nervo infraorbital. E ele fica 4 milímetros abaixo da borda infraorbital. E o que eu tinha falado para vocês, se eu quiser fazer o bloqueio dele e fizer a compressão, então joga o anestésico próximo do nervo infraorbital, do forame infraorbital, e faça a compressão do forame. Essa compressão do forame vai jogar o anestésico para dentro do canal infraorbital, que vou desensibilizar na base o nervo alveolar superior anterior e o nervo alveolar superior médio. Com isso eu vou deixar anestesiado quem? Os dentes anteriores e os dentes médios, né, que são o premolar, os dois premolares, primeiro premolar e segundo premolar, ou seja, essa bateria de 5 dentes vão ficar anestesiados por essa anestesia de técnica do nervo infraorbital com compressão para anestesia do nervo alveolar superior anterior e alveolar superior médio. Região da maxila. Região da maxila você vai fazer a anestesia pelo nasopalatino quando for na região anterior. O nervo nasopalatino, ele sai do forame incisivo e faz inervação aqui, ó, de distal de canino a distal de canino. Observa meu cursor. Essa região anterior ao meu cursor é toda anestesiada se eu fizer anestesia do nervo nasopalatino. Essa região anterior da maxila. Nunca vão em cima da papila incisiva. Lembra que eu falei para você da papila incisiva? Nunca vão rigorosamente em cima, vão um pouco lateral, causa um pouco menos dor no paciente, porque a papila é muito sensível. Essa anestesia é uma anestesia que causa muita dor, pessoal. Por quê? Porque o palato é muito justaposto ao tecido ósseo. Como ele é muito justaposto ao osso, na hora que você vai fazer a anestesia, ele vai fazer o descolamento do palato por infiltração. Então acaba causando muita dor esse descolamento. Então o ponto de punção é lateral à papila incisiva. E a estratigrafia, eu vou atravessar mucosa e submucosa. E o ponto de reparo é no forame incisivo, ou seja, eu quero chegar no forame incisivo. Sempre que eu vou fazer a cirurgia de um dente anterior, canino, lateral ou central, eu tenho que fazer essa anestesia. Por duas coisas. Primeiro, porque eu vou precisar descolar a gengiva da região posterior desse dente para fazer a cirurgia. Nada mais, eu poderia anestesiar só a região ao redor da gengiva. Poderia. Mas não seria interessante porque esse nervo, em alguns casos de alguns pacientes, ele acaba fazendo inervação complementar dos dentes anteriores. Ou seja, eu posso ter um dente, por exemplo, um incisivo central, um 21, que ele tem anestesia. Ou seja, que ele tem, a inervação vinculada. A inervação dele seja vinculada ao nervo alveolar superior anterior e uma partezinha dele, um filete nervoso, saia do nervo nasopalatino e vá para o ápice do dente e faça a inervação também do dente 21. Ou seja, esse dente 21 pode ser inervado tanto pelo nervo alveolar superior anterior e associado a ele tem um pouquinho de inervação do nervo nasopalatino. Aí na hora que eu vou tirar o dente, se não tiver anestesiado no nervo nasopalatino, vai causar dor no paciente. Então, como eu não sei quem são esses pacientes, geralmente são coisa de 20 a 30% dos pacientes, o correto é que você faça anestesia do nervo nasopalatino também associado na hora da cirurgia. Então, resumo da inervação do palato. Eu tenho nervo nasopalatino na região anterior do palato. Eu tenho um nervo palatino maior na região
do palato duro, região média e posterior do palato duro. E eu tenho um nervo palatino menor pegando a região do palato mole, fazendo inervação do palato mole. Aqui é um resumão da parte dental e da parte do palato. Só que tem um erro nesse resumo, já acrescento a vocês, que é esse dente aqui, ó. Primeiro molar superior. Primeiro molar superior, ele não é somente dos ramos alveolares superiores e posteriores. Esse dente era para estar um pouquinho manchado de azul, que são os ramos alveolares superiores médios. Aí eu vou dar até uma informação para vocês, até de aspecto de curiosidade. Alguns pacientes não têm alveolar superior médio. Ah, Radamés, então esses pacientes é ótimo, porque aí o primeiro molar superior vai ser inervado pelo alveolar superior posterior. Não, nem assim vai ser pelo alveolar superior posterior. Quando o paciente não tem o alveolar superior médio, quando existe essa variação anatômica, quem vai fazer a inervação da raiz mesovestibular do primeiro molar superior é o ramo alveolar superior anterior. Ou seja, nem assim a inervação completa do alveolar superior posterior vai se dar no primeiro molar superior. Beleza? Então, aqui um resumão para vocês de quem inerva quem e de tudo que eu já falei até agora na aula para vocês. Aqui são algumas técnicas anestésicas. Essa aqui é a interligamentar. Ela visa você colocar a agulha entre o osso alveolar e o dente, na altura da cervical do dente. Então ela entra assim, realmente a agulha vai entrar paralela ao longo eixo do dente. Encosta no osso alveolar e deposita. É uma técnica anestésica extremamente eficaz, mas extremamente dolorosa. Por isso ela nunca pode ser a primeira técnica. Ela sempre tem que ser uma técnica complementar. Anestesiei já o fundo de saco, já anestesiei terminal infiltrativa e agora eu quero fazer uma técnica interligamentar, que vai ficar entre o dente e o osso cervical. Aí tudo bem. Aí você pode fazer como complementar. E como você vai conseguir colocar pouquíssimo anestésico, porque o anestésico vai difundir pelo ápice do dente, no espaço do ligamento periodontal. Então causa muita dor, por quê? Porque é um tecido muito duro que não consegue expandir, então vai causar dor nessa tentativa de expansão. E com pouco anestésico você consegue fazer anestesia, porque ele vai colocar o anestésico direto no ápice, o anestésico vai difundir rapidamente para o ápice. Com pouco anestésico vai chegar na região do nervo dental, que vai fazer a inervação desse dente. As duas que eu tinha falado para vocês, as possibilidades de infiltrativa supraperiosteal e subperiosteal. Supraperiosteal é quando eu coloco a minha agulha, e essa minha agulha bate no osso alveolar e eu recuo um pouquinho. Esse recuar um pouquinho é porque eu vou depositar o anestésico acima do periósteo. Se eu encostar no osso e continuar depositando anestésico, eu vou fazer a agulha estar atravessando o periósteo e vou depositar o anestésico entre o periósteo e o osso alveolar. Por isso o nome dela vai ser subperiosteal. Aí eu dou o adendo para vocês, eu dou a explicação para vocês. Uma dói mais dói mais, obviamente, porque vai ser mais difícil de expansão, que é a subperiosteal. Então quando eu faço encoste no osso e já infiltro anestésico, eu vou expandir o periósteo do osso alveolar. E isso vai causar um descolamento e vai causar dor. Mais dor do que fazer a supraperiosteal. Que eu vou jogar o anestésico acima do periósteo, não vou descolar o periósteo, vou descolar só a mucosa do periósteo, mas é um tecido mais frouxo, então vai causar menos dor. Mas só que eu tenho que ter dado uma informação. Uma subperiosteal, ela é um pouco mais efetiva do que uma supraperiosteal. Por quê? Porque a supraperiosteal, o meu anestésico vai ter que vencer a barreira do periósteo, depois do osso alveolar, para depois chegar no nervo. Quando eu faço ela subperiosteal, ele vai ter que vencer somente o osso alveolar para chegar no nervo. Então vence menos estruturas. Então acaba chegando mais anestésico. Qual é o padrão? Você faz sempre supraperiosteal e depois, se quiser complementar, você complementa com a subperiosteal, que vai ser mais efetiva e que o paciente já vai estar parcialmente anestesiado e já não vai causar tanta dor no paciente. Então aqui, mostrando até onde eu tenho que ir com a anestesia infiltrativa supraperiosteal. No caso aqui, eu estou tocando no osso e recuando um pouquinho. E observa onde eu tenho que depositar o anestésico. Na região do ápice do dente. Por quê? Porque é aqui que tem o forame dental, onde vai penetrar o nervo dental, o ramo dos nervos maxilares. No caso aqui, que são maxilas, né? Estou mostrando duas maxilas. Vamos agora para a mandíbula. A mandíbula é um pouquinho diferente. Bloqueio do nervo alveolar inferior. O bloqueio do nervo alveolar inferior é interessante porque eu preciso anestesiar os dentes posteriores, que não é possível fazer bloqueio do primeiro molar, segundo molar e terceiro molar, com técnica terminal infiltrativa. Então, para fazer essa anestesia desses dentes, que vão ser anestesiados geralmente até a linha média, mas
realmente anestesiado para fazer uma cirurgia, eu vou ter anestesia até a região de premolares. Caninos central e lateral não é interessante para fazer anestesia, porque eu corro o risco de ter inervação complementar do lado contralateral. Eu vou explicar isso para vocês. E eu vou anestesiar também a região de corpo de mandíbula, mucosa vestibular e anterior foramen-mental. Os 2/3 anteriores da língua e soalho bucal, se eu anestesiar o nervo lingual na hora que eu estou fazendo esse bloqueio, eu vou anestesiar esses 2/3 anteriores da língua. E os tecidos moles do lado lingual e do periósteo, se eu fizer, mais uma vez, esses dois itens aqui, somente se eu fizer o bloqueio do nervo lingual concomitantemente no nervo alveolar inferior. Porque não é da alçada alveolar inferior fazer o bloqueio do lingual. Especificamente, são nervos diferentes. Mas geralmente quando a gente faz o bloqueio, às vezes a gente faz o bloqueio em conjunto. Então, para fazer esse bloqueio, eu preciso ter noção da face medial do ramo da mandíbula. Então, face medial do ramo da mandíbula, que é observada a face medial. Na metade da incisura da mandíbula, 1 centímetro acima do plano oclusal. Então, 1 centímetro acima do oclusal. Na metade da incisura da mandíbula. Então, esse vai ser o ponto. Obrigatoriamente entre duas pregas. Na verdade, uma prega e um tendão. A prega pitérigo-mandibular, que é essa prega aqui, ó. Prega pitérigo-mandibular. E o tendão profundo do músculo temporal, que é essa porção aqui, ó. O dedo aqui tá bem em cima dele. Do tendão profundo do músculo temporal. Porque aqui é o processo coronoide já, tá, pessoal? Paciente com a boca aberta, tá palpando o processo coronoide aqui, ó. Então, o tendão profundo do músculo temporal tá bem aqui, ó. Fazendo essa prega aqui, ó. Se você observar bem, a prega pitérigo-mandibular, que é essa prega aqui, ela causa uma depressão. A depressão da prega pitérigo-mandibular é onde vai ser seu ponto de punção. 1 centímetro acima da oclusal. Então, acima da oclusal do dente, 1 centímetro, na depressão da prega pitérigo-mandibular. Cada mesquinha é essa prega pitérigo-mandibular. É a prega formada entre o músculo bucinador e o músculo constrictor da faringe. Eles formam uma prega chamada de prega pitérigo-mandibular. Então, ó, se eu fizer isso e penetrar minha agulha, olha onde ela vai bater. Próximo do forame mandibular. Quem é que está entrando no forame mandibular? O nervo mandibular. Qual o nervo mandibular, especificamente? O alveolar inferior. Então, o nervo alveolar inferior, ramo do nervo mandibular, especificamente, vai ser anestesiado e vou fazer a anestesia dos dentes posteriores, principalmente premolares e molares, de uma mandíbula. Então, o que é o correto? Ponto de punção, rafo pitérigo-mandibular, 1 centímetro acima do plano oclusal, que é na depressão da prega pitérigo-mandibular. Você penetra e joga a carpule pro lado contralateral. Pode começar penetrando deste lado, ó, a carpule vindo do mesmo lado, ipsilateral. Penetrou um pouquinho, anestesia, porque essa região aqui já vai estar passando o nervo lingual, anestesia o lingual. Por isso que eu falei naquele slide anterior, se eu quiser fazer anestesia conjunta eu posso. Anestesia o lingual e depois continua penetrando a agulha. Quando a agulha tiver já penetrado metade, eu giro minha carpule para cima dos premolares, do lado oposto. E penetro agora o resto da minha agulha até ela bater no osso. Quando ela bater no osso, recuo um pouquinho e faço deposição anestésico, porque eu vou anestesiar exatamente próximo da língula. Então, estratigrafia, vou atravessar mucosa, submucosa e às vezes o ligamento esfenomandibular. Lembra que o ligamento esfenomandibular é o ligamento que vem aqui para a língula. E o ponto de reparo onde eu quero chegar é na língula da mandíbula. Aqui mostrando para vocês a inervação. O nervo lingual, é o que eu tinha falado para vocês. Se eu penetrar um pouquinho e depositar, já vou pegar o lingual e continuar penetrando, vou pro alveolar inferior. Então, penetrou um pouquinho. A carpule lateral penetrou um pouquinho, pegou o lingual. Penetrou metade da agulha, joga a carpule pro outro lado, para cima da região de premolares, quase na região de molar. Penetra o resto da agulha completa. Geralmente agulha curta a gente usa, não tem necessidade de usar mais agulha longa. Caiu em desuso total a agulha longa, porque ela tem um calibre muito maior, então dói muito mais no paciente. E eu faço a agulha inteira ou até ela encostar no osso. Se ela encostar no osso, eu volto um pouquinho. Se ela não encostar, coloque a agulha inteira e deposite o anestésico lentamente. Geralmente o anestésico depositado, pessoal, um tubete a cada 2 minutos. Esse é ou um tubete por minuto, no mínimo, para você não causar dor no paciente. Então, pelo menos um tubete por minuto para não causar tanta dor no paciente. Beleza? Essa é a técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior. Tem gente que usa o dedo, eu não gosto. Quando você usa o dedo
pra ver a altura, você vai na metade da unha. Eu não gosto que tenha a chance de você se furar. Eu prefiro muito mais usar o afastador, o Minnesota, que é esse afastador aqui. E é facilmente visualizado, ó. Olha a depressão aqui, ó. A depressão da prega pterigomandibular. Tá aqui a prega, ó. A prega tem uma depressão. Eu vou na depressão 1 centímetro acima da oclusal e posso penetrar a minha agulha jogando minha carpule pro lado dos premolares, ó, em cima dos premolares. Pode penetrar essa agulha aqui inteirinha que você vai bater no osso, vai voltar um pouquinho, volta um pouquinho e anestesia, você vai anestesiar o alveolar inferior. Ou seja, não é difícil anestesiar o alveolar inferior. Eu preciso só ter noção de anatomia, ter noção da prega pterigomandibular e da depressão que ela causa. E ir na depressão, é só você ir na depressão. Se você for na depressão, é fácil. Você vai resolver. O problema é que isso é criado várias técnicas, várias maneiras de se fazer isso, o aluno fica procurando várias maneiras e no final das contas ele não sabe nenhuma. Se você decorar essa, aprender essa, você não vai errar nunca uma técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior. Então aqui mais uma figura mostrando pra vocês, ó. Prega pterigomandibular, tendão do músculo temporal e aqui a prega, ó. Prega aqui, ó, prega robusta aqui, ela causa uma depressão. Na depressão eu vou fazer a minha punção 1 centímetro acima. Penetra a agulha, olha da onde tá vindo a carpule, da região dos premolares do dente vizinho. Penetra a agulha inteira, encosta no osso, recua um pouquinho e anestesia. Deposita um tubete inteiro. E com isso você vai poder fazer a cirurgia ou procedimentos em terceiro molar, segundo molar ou primeiro molar. Pode ser um canal, pode ser uma exodontia nesses dentes. Ou uma restauração profunda. Bloqueio do nervo mentual. Bloqueio do nervo mentual, o nervo mentual ele é responsável pela inervação do lábio inferior. Ele não inerva dente, lembra disso? Lábio inferior e queixo. Então, quiser fazer uma cirurgia no lábio inferior, um corte no queixo, posso fazer o bloqueio do nervo mentual. Ponto de punção, fundo de saco entre os premolares, estratigrafia, mucosa e submucosa e ponto de reparo forame mentoniano. Então, esse é a minha maneira de eu me posicionar para fazer uma anestesia nessa região. E o último, o bloqueio do bucal, que o bucal é importante porque ele vai fazer a inervação da região da gengiva dos molares inferiores e da bochecha. E a anestesia dele é fácil. Olha onde é que ele tá passando o nervo bucal, ó. Aqui gravado para vocês, mostrado em amarelo. Para anestesiá-lo, eu preciso pegar minha carpule, minha agulha carpule, meu binômio agulha carpule, colocá-lo perpendicular ao longo eixo dos molares, geralmente na altura oclusal do segundo molar, do terceiro molar, altura oclusal, não é acima nem abaixo, na altura oclusal, dou um espaço mais ou menos de meio centímetro e penetra a minha agulha. Você vai ver que ela vai penetrar muito pouco. Por quê? Porque vai bater na região do ramo da mandíbula, no começo do ramo da mandíbula. Vai bater, você vai recuar um pouquinho a agulha para não ficar encostando no osso, não fazer superiostial, vai fazer supraperiostial, recua um pouquinho e vai depositar o anestésico lentamente para você fazer a anestesia. Com isso, eu anestesia o nervo bucal e com isso vou ter a gengiva inserida, a gengiva dos molares e dos premolares inferiores e a bochecha anestesiada com esse bloqueio do nervo bucal. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês de inervação nesta aula de anatomia topográfica das inervações era isto. Eu espero que a aula tenha sido de bom proveito, nossa última aula do semestre. E eu encerro a aula e o semestre com a frase de uma escritora libertária famosa, que eu particularmente gosto muito, Ayn Rand, que a menor minoria da Terra é o indivíduo, aqueles que negam os direitos individuais não se podem dizer defensores das minorias. Ayn Rand. Um grande abraço e um bom fim de semestre para vocês.